Era uma vez uma menina que teve uma adolescência difícil, que a personalidade era forte e por isso que eu tenho esperança de que meus filhos não fiquem tão bravos, né, e com uma adolescência tão difícil quanto eu tive, mas justificada, porque eu perdi meu pai muito cedo e eu enfrentei situações muito difíceis com a minha mãe, mas hoje, fazendo uma análise do que eu sou e do que eu quero para a minha vida, do que eu quero para os meus filhos, essas dificuldades fizeram toda a diferença. Se eu não tivesse passado por todas essas dificuldades, talvez eu não estaria a caminho do que realmente eu quero. Na verdade, eu sou formada em odontologia. Eu acho que eu escolhi odontologia por vocação. Gosto de ser, gostava de exercer, só que por contingência da minha vida, do rumo que a minha vida tomou, eu abri mão da odontologia para ter uma experiência fora do país, com meu marido. E olhando para trás, mesmo ficando angustiada por ter largado a minha profissão, que era uma coisa que eu gostava de fazer e particularmente fazia bem, realmente eu analisei que a minha análise foi positiva. Eu acho que foi muito bom eu ter vivido essa experiência. Então, eu falo para todo mundo, se você tem que viver uma experiência, viva sem medo de se arrepender. Se essa sua experiência não vai causar dano a outras pessoas, viva, porque talvez você só tenha uma possibilidade de vivenciar aquilo e aquilo pode ser transformador na sua vida. O sofrimento ensina, sem dúvida. As transformações, eu costumo dizer para todos os meus amigos, para o meu marido, para a minha família, que só a dor transforma. Ninguém muda na alegria. Na alegria a gente não faz análise, a gente não amadurece. Na alegria talvez são os momentos onde a gente é mais egoísta, porque tá tudo bem, né? Então se tá tudo bem a gente não precisa reformular. A gente não precisa se reinventar. Então, sem sombra de dúvida, só a dor ensina. Na mudança de uma vida, né, de casar, para essa tentativa de ser mãe, com essas ideias de formar a minha família, eu perdi um bebê entre uma gestação e outra. E aí meu marido falava assim, poxa, você tem que diminuir a carga horária, não dá, de repente você pensa mais em você nesse momento que você está um momento mais voltado para ser mãe. E eu pensava assim, meu Deus, mas eu sou muito ativa. Eu acho que eu não consigo, eu não me vejo sem fazer alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa que me completa, tanto pode ser profissional como pode ser hobby. E aí eu comecei a pensar, e a mesma coisa que aconteceu agora aqui em Itajubá. Lá no Rio, as minhas amigas falavam, iam na minha casa, eu fazia um jantar e as minhas amigas falavam assim, nossa, mas o arranjo das flores, mais os móveis, mais o paisagismo, mais a organização que você deu um toque todo especial para uma coisa muito simples. E aí eu pensei assim, eu acho que tem gancho aí. E, na verdade, não adiantou porque meu marido pediu para eu ficar em casa e eu montei um business que, na verdade, eu montei um ateliê onde eu prestava o serviço de design floral, o que todo mundo hoje vê por aí no Instagram, com vários nomes, Patrícia Vax, vários nomes de design floral, eu já fazia há 12 anos atrás na Lilac, no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a pessoa me ligava e falava assim, eu vou dar um jantar, então eu fazia toda essa parte de organização e eu ia desde a arrumação da mesa, da mesa amplace até os arranjos florais e dava uns toques e tal. E aí eu tinha uma loja num shopping, fiz várias matérias super interessantes, assim, eu tinha um trabalho que eu amava. E aí veio a oportunidade do meu marido de ser transferido para os Estados Unidos.
E aí tudo mudou de figura, porque lá nos Estados Unidos eu fiquei 100% focada nas crianças. E aí os anos se passaram nos Estados Unidos, eu lá também não trabalhei como dentista, essa parte de montar alguma coisa, algum business ficou amortecida, e aí a gente veio para Itajubá. E aí quando a gente chegou em Itajubá, novamente, o que a gente vai fazer? E aí eu comecei, isso é um embate pessoal, porque você não se vê sem fazer alguma coisa, sem ser uma força de trabalho. Então eu falava assim, olha, meus filhos estão mais velhos, já não me sinto tão completa só com o fato de ser mãe. Então vamos pensar em alguma coisa. Aí as minhas amigas olhavam para mim e falavam assim, nossa, Carlinha, mas onde você comprou essa peça de roupa? Mas, nossa, você segue quem? De que blogueira você gosta? Ou seja, elas queriam saber quem realmente me influencia. E eu achava isso interessante, é interessante dar dicas. E eu era uma pessoa, eu comecei a ver que eu era diferente, isso sendo o mais humilde possível, botando a grandeza toda a parte. Eu me sentia diferente, mas diferente de uma maneira positiva para esse grupo. E aí meu marido virou e falou assim, não, vai ter que virar um business, isso tem que né, gerar alguma coisa para você, que realmente você tem um escritório, você tem um showroom. E aí eu tive a ideia de montar a Joaquina. E eu comecei com o escritório, porque na verdade o cerne da Joaquina é um e-commerce. Só que a gente foi mudando o formato da empresa de acordo com a necessidade de mercado. E a gente foi vendo que as pessoas tinham vontade de vir e conhecer. Então chegou um momento que a gente já não podia estar no escritório e a gente começou a procurar uma outra possibilidade, um outro formato para o negócio. E aí agora a gente já tem o showroom separado do escritório. Daqui a pouco a gente já vai ter o showroom, o local para fazer todas as filmagens, toda a parte de produção, e talvez no futuro outras coisas venham a acontecer. Com relação ao nome, quando você vê o meu nome Carla e pega o nome da marca Joaquina, quando você até fala Joaquina by Carlota, você até fica subentendido que o Carlota remete a Carla. Só que o Joaquina vem que é o meu apelido de infância. Eu tenho uma amiga querida, inclusive daqui de Itajubá, que sempre me chamou de Carlota Joaquina. Então, fazendo as pesquisas, eu quis trocar um pouco, inverter a ordem, mas isso não tem nada, nenhum fator energético, nem número de letras, nada disso. E as pessoas perguntam assim, mas por que 2 N's? Na verdade, pura burocracia. Mas é isso, remete ao meu apelido de infância. O meu marido, ele hoje trabalha comigo, ele faz toda a parte administrativa da empresa e ele, de uma certa forma, ele é o meu incentivador para eu montar as coisas. Foi um pouco difícil para ele, eu acho que no começo eu falei sobre, às vezes as coisas ruins, os problemas que você tem, os percalços ensinam você a ser uma pessoa melhor. Talvez esse tenha sido o maior ensinamento da minha empresa. O meu marido é uma pessoa que vem de um formato, de uma educação, de um casamento dos pais de 45 anos, até mais, minha sogra vai fazer 47 anos de casada. Então é um formato onde a minha sogra sempre foi uma mulher que tomou conta dos filhos, casada com um provedor, na figura bem tradicional da família brasileira. E foi difícil para o meu marido passar do incentivar ao aceitar tudo que aconteceu quando eu realmente me entreguei à proposta. Porque quando eu comecei realmente com a Joaquina, era um balão de ensaio, a gente não sabia se a coisa ia
realmente virar, ainda mais numa cidade super tradicional, numa cidade pequena, perto dos padrões que a gente estava acostumado, porque a gente veio de Miami para uma cidade de 90 mil habitantes. Então a gente mudou completamente. Então meu marido teve que aprender a não me ter só para ele, o que para ele era muito importante, porque ele estava acostumado com isso, a me ter sempre ali por conta das coisas da casa, das crianças, estar com ele. E eu acho que ele preza muito isso, porque ele me requisita muito, então eu acho que para ele é muito importante. E a me dividir com a Joaquina. E a me dividir e, por exemplo, uma pessoa me fazer um convite como esse que eu recebi, que eu tô super lisonjeada, e lidar bem com isso, porque, na verdade, é o teu parceiro que está brilhando, é o teu parceiro que está de frente. Então, isso ensina tanto para o negócio, como para a tua vida pessoal. Olha, os filhos, com certeza a mulher, principalmente a mulher, o casal muda, mas principalmente a mulher, que é quem gera, que é quem hoje realmente fica à frente da linha de fogo, desde a gestação até quando é avó, porque a gente vê hoje uma relação dos avós completamente diferentes da relação que os avós tinham antigamente. Os avós participam muito, interagem muito nessa criação, né, em coparceria com os pais. Então, a mulher muda totalmente. Os medos são diferentes, as reflexões são diferentes. E, obviamente, se eu não tivesse os meus filhos, eu acho que eu não teria feito metade das coisas que eu fiz. Porque eu acho que o filho, ele ele te dá força, ele é que é a energia, o combustível para você fazer a roda girar. Porque você pensa, não, eu quero ser produtiva, eu quero ser uma pessoa realizada, talvez por si própria, mas eu garanto que as mães têm uma visão um pouquinho diferente. Você passa a querer ser realizada para mostrar para o seu filho o quão bacana é acordar de manhã e ter um objetivo, sair de casa, trabalhar, que nem tudo é perfeito, que às vezes você está aborrecido por alguma coisa do trabalho, que nem tudo você conseguiu concluir, mas que você está ali, você está batalhando, você está atrás. E no mundo tão globalizado, eu penso assim, bom, meu marido médico e eu dentista, nenhum dos dois trabalha na profissão, eu penso assim, quem sabe os meus filhos não tenham mais uma opção de trabalho, de fonte de renda, amanhã possam trabalhar com a gente, possam dar continuidade ao nosso legado. Parece antigo, mas eu penso nisso. Olha, eu passei por algumas, eu digo que, por exemplo, a intervenção eu não tive intercorrência nenhuma de saúde com a minha filha, mas eu tive algumas com meu filho. E nada me mudou como pessoa, mas eu tô falando de mudança drástica, de você parar e pensar em coisas que eu nunca pensei antes, tipo, o que eu tô fazendo aqui nesse planeta? O que eu quero para os meus filhos, o que eu quero do meu casamento, como é que eu posso contribuir mais com a humanidade, o que eu espero da minha cidade, por que eu sou assim, por que as pessoas são assim, por que é mais fácil você criticar do que você ser positiva, do que a doença do meu filho. Então eu me vi, aí na hora que você falou, a primeira coisa que veio na cabeça foi a sensação que eu tive quando eu estava dentro da ambulância, nos Estados Unidos com meu filho, assim, aqueles primeiros minutos que você não sabe se o seu filho está morrendo, se o seu filho vai ter alguma sequela, se ele vai sobreviver, o que ele tem. E aí você pensa, você tem aqueles segundos assim que você fala assim, gente, vem... Ao mesmo tempo que você não consegue pensar em uma única coisa, você pensa em várias. E uma das coisas que eu pensei, uma promessa, um pedido que eu fiz foi a espiritualidade, a energia, né, a Deus, que foi que se
o meu filho realmente saísse daquela situação, que eu ia repensar a minha vida toda, ia reestruturar a minha vida em valores que realmente fossem valores significantes, tanto para a minha vida quanto para a vida de outras pessoas. E a partir dali, ali foi o marco, tudo mudou. Porque eu poderia ter citado casamento, poderia ter citado o nascimento do filho, mas talvez eu acho que uma pessoa que tem um filho doente, um filho em qualquer situação de risco de vida, ou com problema com drogas, ou infeliz, depressivo, eu acho que uma mãe, nesse momento, ela está realmente linkada com aquele filho, porque aquilo dali é o tudo ou nada. Então eu acho que mais do que o momento do nascimento, porque você já espera aquilo ali, você espera a gestação, você espera o nascimento. Agora você nunca espera o problema vem. E quando ele vem, é o momento que você tem que que você bota todas as suas emoções, você realmente tira a energia da onde você nunca imaginou que você teria energia, você tira positividade ou não, e você tem que lidar com aquele inesperado da melhor maneira que você puder. É bacana falar de Itajubá. Eu acho que eu tenho que começar a falar de Itajubá explicando para as pessoas como eu cheguei até aqui, porque é uma coisa que todo mundo me pergunta. A minha tia, eu tenho uma tia-avó que morou com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha avó no Rio Grande do Sul. E lá ela conheceu um jovem itajubense médico que fazia residência. E eles se apaixonaram e tal, se casaram, e ele se formou e voltou para Itajubá com ela. E aí eu acho que o encantamento, eu digo encantamento mesmo, porque a minha família, depois disso, depois do Rio Grande do Sul, o meu avô ele trabalhava no Banco do Brasil e ele viajava muito, ele era muito transferido, e então nós passamos por várias cidades. Então, a última cidade, que foi a cidade onde os meus avós realmente ficaram a maior parte do tempo, foi no Rio de Janeiro. E foi encantamento porque, imagina, a gente está falando dos anos 70, anos 80, Itajubá era ainda menor em termos de população, e o Rio de Janeiro, teoricamente, apresentava mais atrativos do que uma cidade pequena. Então, teve esse encantamento de você ver a natureza, esse contato com a natureza, os amigos, os grandes amigos, as brincadeiras na rua. E, na verdade, esse meu tio, ele foi para Maria da Fé. Então, ele clinicava em Maria da Fé, em Itajubá, mas morava em Maria da Fé. E depois, ao longo dos anos, ele foi transferido aqui para Itajubá e a gente deixou de passar férias em Maria da Fé e começou a passar as férias em Itajubá. Hoje em dia ele é aposentado, mas mora aqui. Então a região é muito bacana, porque eu acho que a gente tem uma biodiversidade, assim, a gente tem coisas incríveis. Eu acho que o itajubense ainda não se deu conta disso. Talvez esse seja o maior trunfo dos itajubenses, sem saber, porque a região ainda tem muitas frentes de trabalho, ela tem muitas riquezas a serem exploradas, mas como a própria população ainda não se deu conta, então as coisas aqui tendem a ser um pouquinho mais devagar. O que não quer dizer que isso seja negativo, na verdade isso é positivo, porque a gente está na contramão de tudo que está acontecendo por aí. A gente tem os grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tendo problemas com violência, problemas com trânsito, problemas com lixo, e a gente ainda vive tempos muito mais calmos aqui nessa cidadezinha chamada Itajubá. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Com certeza eu não me vejo em casa. Isso não resta dúvida. Eu costumo dizer que eu tenho orgulho de ser feminista. Mas o feminismo que eu digo é um feminismo proativo.
é um feminismo aonde eu quero ver as mulheres trocando cada vez mais opiniões, as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres realizadas, porque não há problema, não vejo problema nenhum em você ser aposentada ou em você não trabalhar, desde que você não trabalhe, mas faça aquilo que você gosta, você leia, você faça a sua caminhada, você faça a sua yoga, você faça o seu trabalho voluntário, você realmente esteja feliz. Então eu acho que a base de tudo é essa. E eu me vejo muito atuante, eu faço alguns trabalhos voluntários, eu gostaria de estar muito mais atuante. Então, eu prezo sempre linkar a Joaquina com esse meu outro lado, esse meu lado social. Então, eu me vejo, sim, daqui a 10 anos fazendo algum projeto, alguma coisa bacana pela cidade, porque eu tenho obrigações com a cidade. Eu acho que se a cidade me acolheu, eu vivo aqui e foi aqui que eu escolhi criar os meus filhos, e olha que, modéstia à parte, eu tinha um leque grande de opções. Se foi aqui que eu escolhi, é aqui que eu quero que as coisas... É lógico que eu quero que o mundo inteiro dê certo, mas é aqui que eu posso fazer a diferença. Então eu quero que o trânsito seja melhor, eu quero que a cidade seja mais limpa, eu quero que as pessoas sejam mais educadas, eu quero que a gente tenha mais ONGs, eu quero que a gente tenha mais lugares bacaninhas para frequentar, eu quero mais festas, eu quero mais trabalho social, acho que eu quero mais tudo. Eu quero deixar, assim, uma reflexão, que é uma reflexão que eu faço todos os dias. Como eu falei das mulheres, eu vou seguindo, principalmente nas mulheres. Eu quero viver para ver uma geração de mulheres mais solidárias, mulheres mais unidas, mulheres que realmente possam sentar numa mesa e possam trocar experiências, porque a gente não tem que ter medo de trocar experiência, de dizer assim, olha, eu tive crise de ansiedade, eu tive depressão pós-parto, eu não pude ter filhos, eu me separei depois de 40 anos de casada e estou voltando para o mercado de trabalho, e aí? Eu fiquei viúva, eu tive um câncer de mama, eu gosto de tirar selfie, eu gosto eu sou faladeira, eu sou extravagante, eu sou tímida. Eu acho que o segredo de você se conhecer e conhecer a outras pessoas é dar oportunidade. É se criticar menos, se aceitar mais e criticar menos o outro e aceitar mais o outro. Então eu acho que quando a gente começar a se doutrinar, a gente vai para um caminho, a gente vai chegar num lugar muito melhor. Tira as rugas, hein, gente? Emagrece. Vídeo tem isso, não adianta que não vai melhorar. Acho que eu vou mudar um pouquinho só ser super companheira, não é? Danila, é pra falar a verdade. Vamos contar o que os outros querem ouvir, o que as pessoas querem ouvir, tá? Ok, tá bom. Acho que, assim, às vezes é legal você até passar algum... Não, coitado. Algum não, mas conceito seu, por exemplo... você... É ser tudo junto, é ter emoção. Tudo junto, Em tudo, né? No trabalho que a gente faz.